qualquer momento o presidente Donald Trump vai descer por essa escada. Esse, então, em tela, né, em foco, é o Air Force One, que é o avião que o presidente Donald Trump usa. Uma boa tarde para você, Fernanda. Eu gostaria que a gente começasse falando sobre a dimensão da história sendo transmitida ao vivo nesse momento. Por que esse encontro é tão histórico e essa notícia é tão importante? Oi, Débora, boa tarde a você, a todos que nos acompanham no 360. Existem várias camadas nesse encontro, né, Débora? Em primeiro lugar, a gente está falando da tentativa de revisitar um dos conflitos potencialmente mais danosos dos últimos anos. A maioria dos analistas considera esse o período mais tenso e crível, né, em se falar de uma guerra nuclear, inclusive desde o fim da Segunda Guerra Mundial e do início da Guerra Fria. Então, a gente está falando de fato de um conflito que não está apenas localizado no leste europeu, ele tem implicações geopolíticas globais envolvendo atores em várias regiões do planeta. Então, a gente vê esse conflito se arrastar há pelo menos 3 anos, pouco mais de 3 anos, e em vários momentos ele chegou a ponto de realmente engolir diversos outros atores que, caso se envolvessem nesse conflito, poderiam transformar, né, os danos colaterais em algo ainda mais estrutural. Além disso, também é um momento historicamente importante, porque é o mais perto que se tem notícia de uma eventual tentativa, quiçá bem-sucedida, de colocar na mesa de negociação os Estados Unidos e a Rússia e também depois, num segundo momento, eventualmente a Ucrânia, né? Os presidentes anteriores dos Estados Unidos, no caso o presidente Biden e outras autoridades, já tinham tentado isso, mas com pouco êxito. Então, é um redesenho desse perfil de alianças e de aproximações. E eu diria também, Débora, que do ponto de vista da própria diplomacia presidencial, esse é um momento histórico importante, já que a relação Putin-Trump, ela tem sido, desde o primeiro governo Trump, uma relação de muitas ambiguidades. Quer dizer, existe ali um certo perfil de aproximação interpessoal. O presidente Trump já demonstrou, né, o fato de que ele tem alguma admiração pelo tipo de liderança exercido por Putin, já fez elogios a Putin em mais de uma ocasião. Muitas vezes, inclusive, é acusado pelos opositores de ser excessivamente favorável a uma abordagem ao estilo Putin, mas também a gente não pode esquecer que foi sob a administração Trump, no primeiro governo, que várias decisões super controversas e eu diria até frustrantes do lado russo foram tomadas, como o desengajamento dos Estados Unidos em alguns acordos militares, a denúncia que os Estados Unidos fizeram de envolvimento dos russos nas eleições no passado do país. A gente teve o próprio presidente Trump criticando publicamente nas suas redes sociais há alguns anos a manobra política interna feita para alterar a Constituição da Rússia e permitir a perpetuidade de Putin no poder. Então, não é uma relação tão simples como às vezes na superfície se faz parecer. Eles não são imediatamente aliados, eles não são necessariamente amigos. E nesse conflito da Ucrânia em particular, isso tem ficado muito claro, né? Com várias frustrações, inclusive do lado norte-americano, porque os russos não têm atendido às suas expectativas. Então, eu diria que, no mínimo, por essas 3 razões, esse é um dia muito marcante.